Bia, fala sobre essa lei que torna a diabetes uma deficiência. Geral está muito triste por isso ter aprovado e um grande retrocesso para pessoas que se cuidam e querem sonhar em prestar concurso que exigem tal TAF e exames médicos. Logo embaixo, teve uma outra pessoa que comentou e respondeu. Então, eu peguei esse comentário aqui, não foi uma pergunta, mas foi um comentário, e logo embaixo eu vou botar o comentário da pessoa que respondeu essa aqui, e depois eu vou falar sobre as atualizações do PL, porque teve atualização, o PL foi votado, o PL foi vetado, o PL está tentando ser derrubado, e a gente vai falar sobre isso passo a passo para vocês poderem entender. Então, a pessoa que respondeu assim. Eu acho que não sei se vai dar para ler. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consigo. Ah, tá ótimo, assim. Ótimo para mim. Para mim aqui tá ótimo. Olá, foi a Daniele Souza 2168. Olá, sou mãe pâncreas e discordo completamente de suas palavras. Se você é DM1 e isso não impacta em nada na sua vida hoje, que ótimo, continue assim. Mas indico avisar isso nos locais onde você trabalha. Afinal, hipoglicemia pode matar. Não sei se essa palavra vai pegar, mas hipoglicemia, né? Enfim. Por melhor que seja o seu controle, você deve saber que, mesmo assim, há possibilidade de hipoglicemia e que deve gastar tempo, energia e tecnologia para conseguir ter um manejo adequado. Considerar oficialmente DM1 como deficiência pode abrir um leque de melhorias para diversas pessoas que, por um motivo ou outro, podem não ter um controle tão excelente quanto o seu. Pense naquele que não tem uma bomba, que não gasta R$ 700 por mês só para ter um monitoramento. Pense naquele que recebe pouquíssimas fitas do posto de saúde. Pense no que fica sem receber insulina. Pense naquele que tem que ficar horas em fila e lidar com a hipoglicemia. Pense naqueles que deixam a glicemia lá nas alturas por risco de hipoglicemia noturna. Espero que passe no tão sonhado concurso público, mas que tenha empatia o suficiente para olhar as pessoas além do seu umbigo. Precisamos disso no setor público e no privado. Por favor, não coloque que geral está muito triste, pois parece que este geral reflete apenas a sua bolha. E assim, obrigada, Daniele. Você basicamente resumiu o que eu queria responder para essa pessoa. E eu nem precisei responder, ela simplesmente foi e respondeu. Então, o que a gente tem de atualizações, né, do PL? Eu botei também algumas coisas aqui extras, né, do tipo, como que o PL de fato ajuda, né? Porque o projeto de lei ele foi criado, é justamente isso que ela falou. Não é para, assim, ele vai beneficiar todo mundo, mas ele foi pensado nas pessoas que mais sofrem por ter diabetes. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sofro, tipo, eu vivo bem. Eu já falei muitas vezes isso, né? Já até falei em vídeo isso, já falei muitas vezes isso. Mas as pessoas que não têm condições, que têm muita dificuldade, que dependem de fato, né, do sistema público de saúde, têm muita dificuldade. E além disso, né, tem pessoas que têm uma dificuldade no trabalho, que têm uma insegurança no trabalho, não podem falar que tem diabetes porque tem risco de ser demitidas por conta disso. Isso acontece com bastante frequência. Então, a gente precisa entender que o diabetes tipo 1, ele é uma deficiência na produção de insulina, tá? Ela pensa no diabetes, né, inúmeras vezes por dia, do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, você tem pensamentos extras aí nesse sentido. Tem custo de terapia, tem que ir no médico mais vezes do que iria, fazer mais exames mais vezes do que se você não tivesse diabetes. Então, assim, eu nem ia entrar nesse mérito aqui de ficar falando, mas é super importante a gente entender isso, que é uma deficiência, impacta sim negativamente quem tem diabetes e precisa ser visto dessa forma. Ok? Entendidos? Ok. E aí, como que o PL vai ajudar, né, ao classificar o DM1 como uma pessoa com deficiência? Apoio em medicamentos e tratamentos, porque automaticamente quando a gente tem ali uma doença, né, sendo incluída como uma deficiência, ela entra na lei de deficiência. E aí depois vocês podem entrar para olhar o que engloba a lei de deficiência no Brasil, mas tem muitas coisas. Apoio em medicamentos e tratamentos, a pessoa não vai ficar desamparada, né? Muitas vezes a pessoa fica hoje desamparada, não vai ficar tão desamparada. Entrar na lei, ela facilita também processos de acesso, a gente pode conseguir outras microleis, outros projetos, outras coisas que a gente consegue com mais facilidade, somente por ser classificado como deficiência. Então,
a gente entra como pessoa com deficiência e a gente consegue outras coisas junto com mais facilidade, né? Suporte nas escolas. Tem muitas mães que saem dos empregos porque a escola não se recusa, né, a medir a glicemia do filho durante a aula. Então ela precisa ficar ali, monitorando a glicemia do filho, ela fica na porta da escola, esperando e vendo se o filho tem o filho ou filha, enfim, tem algum sintoma, alguma coisa. Tem escolas que não se responsabilizam, que a mãe precisa entrar, ir lá e aplicar a insulina do filho, etc. Então, assim, essas mães, essas crianças precisam de um suporte, precisam de um apoio dentro das escolas. Eu não estou falando do professor ir lá e fazer, não. É de ter um profissional da área da saúde dentro das escolas para gerenciar o diabetes daquela criança que não tem capacidade de gerenciar o diabetes sozinho. Então, a gente precisa disso e essa lei vai permitir isso. Essa lei vai abrir as portas para isso. E, ao mesmo tempo que eu falo isso, não é automaticamente, não é assim, aprovou, dia seguinte já tem. Não vai ser tão rápido, mas a gente vai abrir as portas para conseguir chegar em cada ponto que precisa de ajuda, né? E tem também a isenção de impostos que as pessoas com deficiência costumam ter. A gente que tem diabetes e compra os medicamentos é um custo altíssimo. Aí as pessoas que realmente pagam, precisam pagar insulina, ou tiras, ou sensor de glicemia, paga R$700 por mês sensor de glicemia, isenção de impostos vai ajudar muito, né? Então, como que vai ajudar? Com isso aqui. E dá uma olhadinha lá no meu perfil, no meu Instagram, que é @biabética, para vocês poderem ver mais conteúdo sobre isso, que tem muito conteúdo sobre o assunto. E aí, qual que foi, né? Qual que é a atualização desse caso, né? A gente teve, assim, o PL, ele, no ano passado, ele foi andando, assim, indo até rápido, na verdade, né? Se for considerar a velocidade que se anda um projeto de lei no Brasil. Então, ele foi aprovado no final do ano por unanimidade no Senado. O que isso quer dizer? Todos os senadores que estavam ali naquele plenário, naquele dia, aprovaram que ele precisa ser classificado como deficiência. Então, ele foi para a sanção presidencial, né? E aí, no último dia, o presidente foi lá e vetou o projeto. E aí ele deu as justificativas dele lá, ninguém concordou com isso, obviamente, e a gente, né, tá fazendo uma campanha para conseguir derrubar esse veto. Então, existe uma hashtag que você pode compartilhar nas suas redes sociais, todas as redes sociais possíveis, que é Derruba Veto PL 2087. A gente tá com muita esperança de conseguir derrubar esse veto e a gente precisa do apoio popular, né? Enfim, obviamente, né, dos senadores, deputados, etc., porque a única forma de ser derrubado é no Congresso. Então, você pode ajudar usando a hashtag Derruba Veto PL 2087 e fazendo barulho. Então, se você, né, enfim, conhece alguém que tem muito alcance, né, enfim, ou algo do tipo, é bom você indicar aí também para participar dessa hashtag, porque a gente precisa que isso seja aprovado para a gente conseguir ter acesso a tudo que eu